Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. E eu acabei de concluir o terceiro dia do festival de Tribeca. É, e hoje eu assisti a mais 5 filmes. O primeiro deles foi um filme chamado The Wannabe, um filme que me surpreendeu bastante. É um filme que tem produção executiva do Scorsese e conta uma história real que se passa na Nova York de 1992 e conta a história de um cara que é fascinado pelo mundo da máfia. Ele está acompanhando o julgamento de John Gotti, o chefe da família Gambino, e ele se torna fascinado pelo mundo da máfia, e mais do que isso, ele aspira a ser um chefão mafioso. E ele acaba se envolvendo com uma mulher mais velha, e de certa maneira eles acabam alimentando a fantasia um do outro. E, enfim, é um filme, como eu falei, que me convenceu bastante, de um diretor estreante e que consegue criar uma atmosfera, que é uma atmosfera muito interessante no filme, porque ao mesmo tempo que ele faz um trabalho de recriação de época interessante e recria a atmosfera do início dos anos 90 e da Nova York dos anos 90, ele é particularmente feliz na maneira como ele evoca o mundo interno fantasioso do protagonista. É um cara que ele realmente assim, ele fantasia que ele é um grande mafioso, da maneira como ele se veste, como ele se porta. Tem um momento no início do filme que é muito interessante, que ele sai de casa assim, e ele olha para os lados, como se ele estivesse num filme. A gente vê claramente que ele está fantasiando, que ele está no filme. Então ele sai, ele olha para os lados, sabe? A gente percebe que ele está achando que ele está num filme, e de repente um taxista que está parado, show! Vai entrar no táxi, não, eu tô com pressa. Então essas quebras de fantasia que o filme faz são bem interessantes. O ator principal, eu tô cansado, quase meia-noite, eu não vou lembrar. Eu não conheci o ator, é um cara chamado Vincenzo. Não vou lembrar. Mas é um cara que me impressionou bastante, é um ator muito bom, magnético mesmo, assim, a interpretação do cara, a composição dele. Parece muito, muito Dermot Mulroney novo. E realmente é um ator formidável. E a Patrícia Arquette, se o filme tiver uma campanha para o Oscar mínima, eu não duvido que ela seja indicada pela segunda vez consecutiva, porque realmente é uma interpretação fantástica, a maneira como ela mostra a dependência crescente dela pelo amado, a maneira como ela se alimenta da fantasia dele e alimenta a fantasia dele, a frustração, o carinho, um jeito meio materno ao mesmo tempo de uma mulher profundamente infantilizada. É uma performance muito complexa e é um filme que realmente me convenceu, me surpreendeu, me agradou muito. O segundo filme, para mim, do dia foi, se não o melhor, com certeza um dos melhores que eu já vi até agora. Aqui é um documentário chamado Orion, sobre um cara que... É uma história real, um documentário, como eu falei. É sobre um cara que logo depois que o Elvis morre, em 77 ou 78, enfim. Ele surge e é um cantor que usa sempre uma máscara, tem uma voz idêntica ao do Elvis, e alimenta essa fantasia, e inclusive até parece que ele origina o famoso mito de Elvis não morreu. O filme mostra quem era o cara por trás da máscara, como surgiu a ideia desse cantor mascarado e o que aconteceu com ele depois. É uma história ao mesmo tempo trágica, engraçada, um estudo de personagem sobre um cara muito, muito, muito complexo, muito interessante, uma figura, como eu falei, trágica. É, e realmente é uma história assim que é muito bem contada, muito bem estruturada. Bom, quanto menos eu falar, melhor, porque eu sugiro que realmente vocês busquem esse documentário quando ele for lançado, porque a história é uma história surpreendente e como eu falei, é uma ideia tão maluca, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é a história de um cara que, por ter nascido com uma voz muito boa, muito potente, ele descobriu logo de cara o seu talento, o seu potencial, a sua vocação para música. Mas ao mesmo tempo, o fato da voz dele ser tão parecida com Elvis, com a do Elvis, foi uma maldição. Que realmente, assim, realmente amaldiçoou a vida desse cara. É um filme que realmente eu achei sensacional. Já o terceiro filme do dia que eu assisti foi um filme chamado Franny, e que me parece claramente uma tentativa do Richard Gere de ser indicado ao Oscar, e ele realmente vai ser indicado, eu acho, mas ao Framboesa de Ouro, que é uma atuação... Logo no início do filme, ele aparece barbado, cabeludo, e é uma barba muito falsa, e é uma peruca muito falsa. E logo depois aparece a Dakota Fanning com uma barriga de grávida muito falsa. E isso já dá o tom do filme, que é um filme todo muito falso, muito artificial. Você vê claramente que é uma tentativa de fazer um drama, mas é um drama melodramático, cheio de clichê, um filme sem estrutura alguma, sobre esse milionário, pobre homem rico,
que se sente culpado pela morte de amigos, e aí ele se torna viciado em morfina e tenta compensar um pouco, com super protegendo a filha desses amigos, e bababá, bababá. E assim, como eu falei, não tem estrutura o filme, é só um amontoado de clichês, de cenas melodramáticas, com uma atuação patética do Richard Gere, super over the top. Você vê claramente que ele está se esforçando para criar uma figura trágica. A Dakota Fanning quase não tem o que fazer no filme. Theo James é o Theo James, enfim. É, é um filme, é certamente o pior filme que eu assisti aqui em Tribeca até agora. O quarto filme do dia foi um documentário chamado um, deu branco total o documentário. É um documentário sobre que é isso? É cansaço mesmo, é cansaço. Daqui a pouco eu falo do quarto filme. O quinto filme foi um filme chamado Far From Man, que é um filme franco-argelino com o Viggo Mortensen, uma interpretação inclusive em francês. E é um filme que ele vive um cara que ensina numa escola localizada no meio do nada na Argélia, e ele recebe a tarefa de conduzir um cara para um julgamento, um cara que matou o primo, e ele sabe que ao conduzir esse cara para a cidade onde ele vai ser julgado, ele está basicamente levando o cara para ser condenado à morte. Mas o cara quer esse julgamento, ele mesmo sabendo que vai ser condenado à morte, e é interessante a gente perceber, inclusive, por que esse cara tem essa motivação e a relação dos dois como vai se estabelecendo. A viagem se beneficia imensamente das locações desoladas. É um filme que é construído a partir da relação entre esses dois, mas não só entre a relação entre esses dois, mas na guerra que toma conta do país na época. Eu esqueci de mencionar, esse filme se passa na Argélia em 1954, quando é uma época extremamente complicada, principalmente um personagem como o do Viggo Mortensen, que é um franco-argelino, que é considerado como árabe pelos franceses e como francês pelos árabes. Então é uma atuação muito sutil, inclusive, do Viggo Mortensen, mas extremamente eficaz. É um filme que eu gostei muito. É, e o quarto filme é um documentário que ele é sobre um cara que ele decide, que ele sente que o que faz falta nas famílias hoje em dia é um processo de, antes de haver das pessoas se envolverem, se casarem, elas têm que ter uma. Eu tenho que, não é possível isso. Eu tô tentando falar com vocês. Como é que é o nome quando você tá. A courtship, a courtship. Ah, esse antes de se envolver, ele acha que tem que ter o courtship, né? As famílias apresentam a moça a um rapaz, encontram um rapaz que vai cortejar a moça, lembrei finalmente, que vai cortejar a moça e vai fazer vai ter uma relação através dos pais para que os pais aprovem esse relacionamento antes que eles possam se casar. Então obviamente o cara que tem essa ideia e que mantém inclusive um site que ele promove esse tipo de coisa, de encontrar possíveis candidatos para moças cristãs, que inclusive reservam não só a virgindade, que virgindade, elas reservam seu primeiro beijo para o futuro marido, e um dos grandes dramas do filme é que a moça que o filme acompanha, ela já deu seu primeiro beijo para um outro rapaz. E é um filme que ao mesmo tempo que tem certos elementos cômicos, claro, porque a gente vê como o cara que está selecionando os candidatos para a moça, ele está mais interessado em bater papo com os caras do que, na verdade, em arranjar um namorado para ela, um marido para ela. Mas é muito triste, porque a gente vê como o fundamentalismo em qualquer religião, e aqui no caso a cristã, é destrutivo. Porque a gente tem essa moça, que é uma moça de 33 anos, bonita, doce, inteligente, talentosa, sensível e solitária, embora queira muito arranjar alguém para compartilhar a vida dela, por causa de todos esses dogmas babacas, retrógrados, anacrônicos, ultrapassados, de uma ideia de o que seria cortejar, do que seria um romance cristão. É um filme enlouquecedor em certos momentos, quando ela fala, por exemplo, que ela quer encontrar um homem para o qual ela possa abrir os direitos dela de ter direitos. Quer dizer, que ele comande a vida. É um negócio, imagina, em 2015, um pensamento desse. É um bom filme, não tem grandes insights, mas é um filme interessante, A Courtship, esse documentário. Foram esses os 5 filmes que eu vi no terceiro dia do Festival de Tribeca. Um grande abraço e bons filmes.